Com mais 1.299 mortes e quase 44 mil casos novos em 24 horas, o Brasil chega a 76.822 mortes e 2 milhões de casos confirmados da doença do coronavírus de 2019. Em transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro ignorou as vítimas, defendeu a hidroxicloroquina, apesar de um novo estudo dizer que o medicamento não ajuda no combate à pandemia, insistiu na reabertura da economia e elogiou os ministros da Saúde e do Meio Ambiente, os mais criticados hoje do governo. Bolsonaro não aprendeu nada com a doença, insiste na negação da realidade e na guerra contra a ciência e a razão. No mundo inteiro, são quase 14 milhões de casos, com 592 mil mortes e mais de 8 milhões e 200 mil pacientes curados. Dos 230 mil casos registrados no mundo inteiro na quarta-feira, 2/3 foram em 4 países: Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul. Os Estados Unidos tiveram outro recorde, com mais de 75 mil casos registrados num dia nesta quinta-feira. Houve 977 mortes em 24 horas, com recorde de 156 mortes na Flórida e 129 no Texas. A contaminação cresce em 41 dos 50 estados americanos, 18 são zonas vermelhas de alto risco para a contaminação. Nas últimas 2 semanas, houve um aumento de 44% no número de infecções e de 51% no número de mortes nos Estados Unidos. Ao defender a determinação do presidente Donald Trump de reabrir as escolas, a assessora de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, afirmou que a ciência não deve ficar no caminho. Ela citou como exemplo outros países do Ocidente, sem mencionar que na Europa as aulas presenciais foram retomadas quando a curva da contaminação estava em queda acentuada. De acordo com a agência Bloomberg, aumenta o número de casos entre crianças e adolescentes. Na Califórnia e no Mississippi, o estado mais rico e o estado mais pobre dos Estados Unidos, cerca de 10% dos casos são em crianças. Mais da metade dos estados americanos exige o uso de máscaras, mas o governador republicano da Geórgia, Brian Kemp, eleito fraudulentamente, proibiu os prefeitos de exigir o uso de máscaras. As pragas que assolaram a cidade de Nova York ao longo da história mataram mais proporcionalmente do que a Covid-19 e sempre houve reação a medidas de saneamento, relembrou o repórter Donald McNeil no jornal The New York Times. Até obras de construção das redes de esgoto e abastecimento de água enfrentaram revolta de proprietários. A Suprema Corte teve de intervir para garantir campanhas de vacinação nos Estados Unidos. Com mais 32.695 casos, a Índia rompeu nesta quinta-feira a barreira de 1 milhão de casos confirmados, com 25 mil mortes. Mais de 125 milhões de pessoas foram colocadas em confinamento rigoroso na Índia. Tóquio, a capital do Japão, teve um recorde de 280 casos novos. A China vai reabrir os cinemas na quarta-feira. E Hong Kong adotou medidas de isolamento físico depois de 67 casos não rastreados no mesmo dia, quer evitar uma terceira onda de contaminação. A Argentina teve 3.624 casos novos, 70% na província de Buenos Aires e 854 na capital. Na Grande Buenos Aires, houve um aumento de 50% no contágio nos últimos 10 dias. Mais 62 pessoas morreram na Argentina. A Rússia tenta piratear informações sobre vacinas, atacando laboratórios e universidades dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá. Uma nova pesquisa liderada pela Universidade de Minnesota e publicada nos Anais de Medicina Interna concluiu que o tratamento precoce com cloroquina e hidroxicloroquina não melhora as condições dos pacientes. As vendas no varejo subiram 7,5% em junho nos Estados Unidos e o número de novos pedidos de seguro-desemprego foi de 1.300.000. Está caindo, mas desde março está acima de 1 milhão. O crescimento de 3,2% ao ano da China no segundo trimestre suscita dúvidas se será sustentável. As vendas no varejo caíram 3,9% no ano, indicando que os consumidores estão receosos, talvez temendo perder o emprego. Há o risco de novos surtos da Covid-19 e o investimento na indústria é fraco. A Comissão Econômica da América
das Nações Unidas para a América Latina, a CEPAL, prevê uma retração maior da economia do subcontinente, dos 5,3% previstos em abril, agora prevê uma queda de 9,1%. O Brasil deve recuar 9,2%, mais ou menos o que prevê o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O governo brasileiro prevê 4,7%, muito menos do que as agências internacionais. No Brasil, mais de 1 milhão de pequenas empresas fecharam e a metade não terá condições de reabrir. Mais de 3 mil feiras de negócios foram canceladas no mundo inteiro, mas a Feira do Livro de Frankfurt será realizada em outubro. É uma tradição que tem mais de 500 anos, existe desde 1462, pouco depois que Johannes Gutenberg inventou a imprensa dos tipos móveis. Será uma edição especial da mais importante Feira do Livro do mundo, com reuniões de negócios, um festival de literatura no centro da cidade e uma série de eventos pela internet. Várias grandes editoras decidiram não participar. A prefeita de São Francisco comentou: a gente pode estar cansado do vírus, mas o vírus não está cansado da gente. Mais comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também estou no grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, e muito obrigado pela atenção.